Oi, amigas, aqui estou eu para falar rapidamente com vocês, porque não estou com os recursos necessários para isso, né, gente? Tem som ali, é moto, é Davi, enfim, sendo criança lá dentro. Então hoje eu tenho um tema e um sonho de gravar esse vídeo aqui para vocês, antes que escureça. Por quê? São 3 e pouquinho da tarde, já está assim, imagine quando escurecer, né? Fica péssimo, péssimo, péssimo a iluminação. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê que você deve colocar Deus à frente dos seus planos. Ok, gente? Como eu falei, não tenho roteiro, então me perdoe se isso ficar meio assim, sem rumo. Mas vamos lá. Isso vem de uma reflexão, na verdade, que eu vinha fazendo comigo, sabe? Aquela sensação de que você está sempre planejando muito, sempre se esforçando bastante para que você venha conseguir atingir os seus objetivos, alcançar os seus sonhos, e aquele cansaço extremo, sabe, aquela exaustão de tanto fazer, de tanto tentar de tantas formas diferentes, mas ainda assim você sentir que aquilo não sai do lugar, que aqueles sonhos eles não saem do papel, sabe? E assim, eu passei por esse momento, né? E foi onde eu cheguei à conclusão de que as coisas elas não estavam fluindo, elas não estavam evoluindo, porque eu estava querendo fazer tudo com a força do meu braço, entende? Porque eu era a mulher forte, a mulher que não precisa de ninguém, a mulher que faz tudo, que se vira em 1001 ao mesmo tempo, né? Que consegue resolver diversas coisas, que não precisa de ninguém, que é autossuficiente e por aí vai. E isso, e ser assim, acaba nos trazendo uma sobrecarga tanto física quanto emocional, sabe? E assim, depois de muito rodar, muito tentar e muito quebrar a cara, eu cheguei nessa conclusão de que as coisas elas não estavam fluindo porque eu estava realmente me esforçando muito, mas fazendo do jeito errado. Por quê? Como eu, que sou uma pessoa que crê em Deus, que teme ao Senhor, que busca andar nos caminhos do Senhor, mesmo que falha, mesmo que pecadora, que busca construir uma rotina de leitura da palavra, enfim, vocês me entendem, né? Como uma pessoa assim, ela pode querer fazer tudo na vida dela sozinha, com a força do próprio braço? Entende? Simplesmente ignorando ali o fato de que existe um Deus, existe um Senhor que me ama e que cuida de mim. E nesse momento, eu basicamente só chegava para Deus para pedir as coisas quando tudo dava errado, porque eu acreditava realmente que eu poderia fazer tudo com a força do meu braço. E o resultado foi o tempo todo rodar mesmo, assim, girar em círculos e sempre parar no mesmo lugar. Então, vem essa primeira reflexão aqui para vocês, né? Vamos parar, vamos refletir. Em qual área da nossa vida que nós estamos fazendo isso, sabe? Em qual área da minha vida que eu estou querendo e tentando e buscando ser autossuficiente em tudo, fazer tudo sozinha, com a força do meu braço, sem reconhecer a minha fragilidade humana, sem reconhecer que eu sou humana, que eu sou frágil e que eu dependo de um Deus, eu dependo de um Senhor, que é o meu Deus, que é o meu Senhor, o meu Salvador. Né? Como que eu posso fazer isso? A pessoa ela precisa se achar muito, né? Ela precisa ser muito prepotente para isso. E realmente, gente, assim é vivendo e aprendendo, né? E é aprendendo com as nossas próprias experiências, quebrando a cara mesmo, enfim. E foi aí que eu percebi que não dava para eu continuar agindo dessa forma, né? Porque se eu tenho um sonho, se eu tenho um objetivo de vida, eu preciso colocar isso nas mãos do Senhor, eu preciso colocar o Senhor à frente. E isso não significa aquela fé barata, gente, de que você senta no sofá, coloca as pernas para cima e fica, não, mas eu tenho fé, porque Deus vai. Aí a pessoa só vive na zona de conforto, não move um dedo. E aí falando como tá a vida, tá como Deus quer. Ó, você pare de culpar Deus pelos seus resultados ruins, viu? Porque quem anda sentado no sofá, quem anda procrastinando, tudo que precisa fazer é você. Então ele não tem responsabilidade sobre isso.
Porque a partir do momento que você decidir, eu vou levantar a minha bunda do sofá e vou ir em busca dos meus objetivos. E quando você se move, quando você primeiramente entrega, você coloca o Senhor à frente, você se move em busca desse objetivo e o Senhor, ele vai agindo, ele vai fazendo a parte dele. Pode ter certeza, amiga, que as coisas vão fluir. Nem sempre vai fluir rápido, nem sempre vai fluir como você planejou, como você quis, mas vai fluir. É isso que eu tenho buscado fazer, sabe, amigas? Diariamente. É claro que a gente erra, né? Somos pecadoras, vamos ser totalmente sinceras aqui, mas o importante é que a cada dia nós venhamos buscar essa melhora, né? Então é isso que eu tenho tentado aplicar. Sim, mesmo nos dias difíceis, mesmo por mínimo que seja, mesmo que por dias eu acabe esquecendo disso, ignorando, e depois eu volte, ó, alerta. Você tá errando de novo, você tá indo pelo caminho errado de novo. Mas o importante é que você tenha essa consciência, né? O importante é que você não desista, não jogue tudo pra cima e fale, é isso mesmo, tá demorando, eu quero do meu jeito, eu quero do meu tempo, e eu vou fazer e vou acontecer. Porque provavelmente você vai quebrar a sua cara. Talvez não de começo, né? Mas, assim, amigas, é porque nós temos essa mania, na verdade, de querer muitas das vezes pular fases mesmo, né? Mas houve uma época da minha vida que eu achava que as coisas estavam dando certo, sabe? Então, eu tinha pulado muitas fases e eu estava vivendo algo que eu gostaria de viver, que eu queria, que me agradava. Mas eu fiz isso totalmente do jeito errado. Eu fiz isso totalmente sem colocar o Senhor à frente, né? E quando você não coloca o Senhor à frente, você toma muitas decisões erradas. Você se prejudica muito e você quebra a sua cara, né? Então imagina, você levar anos se dedicando a algo, buscando algo e alcançar, e você pensar, eu venci na vida. E de repente você vê tudo isso escorrendo pelas tuas mãos, né? Porque a mesma capacidade que você tem de construir tudo só, você também tem de destruir tudo isso só. Mas quando o Senhor, ele tá na frente, quando, sabe, o Senhor, ele direciona a tua vida, as tuas decisões, é diferente, né? Porque às vezes você acha que tem que ser de um jeito e você tá convicto. Não, eu sou aquela mente, sabe? Aquela mente foda que eu sei, é isso que eu tenho que fazer. E de repente você vê que não é isso. Que não é isso. Que você estava totalmente equivocado. Que você estava totalmente precipitada, né? E com o Senhor não é assim. Muitas das vezes você quer algo e você acha que é de um jeito, mas o Senhor te mostra que não é do seu jeito, mas é de um jeito ainda melhor, né? Muitas vezes é difícil você aceitar que não é do teu jeito, não é do jeito que você sonhou, que imaginou. E aí você tem aquele processo de aceitar, de entender mesmo, e de aceitar as coisas que vêm da parte do Senhor. E de repente você vê que aquilo que vem da parte de Deus, ele é infinitamente maior do que os seus maiores sonhos e planos, né? Pensa aquele teu maior sonho, aquela tua maior vitória, aquela tua maior conquista. Pensa aí. Isso com Deus pode ser ainda melhor, ainda maior. Coloca o Senhor à frente do teu dia, da tua rotina, né? É claro que eu sei que nem sempre dá pra gente, assim que acordar, sentar e orar e fazer um devocional, mas separa um momento do seu dia para que você possa fazer isso. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer isso pela manhã, mas assim, com filho pequeno e casa, nem sempre dá, sabe? Muitas vezes não dá. E muitas vezes não dá pra fazer nem pela manhã e nem nenhuma outra hora do dia. Mas é a gente, assim, reconhecendo mesmo essa fragilidade e entendendo, né, que nós somos frágeis mesmo e buscando todos os dias nos esforçar para isso. Então, eu me esforço para que eu consiga ter esse momento, porque eu sei que isso é essencial na minha vida, isso é essencial na construção da mulher que eu desejo ser, sabe? No aprimoramento que eu busco, na melhora que eu busco,
entende? Então, nem sempre vai dar todos os dias, no horário que todo mundo prega, né? Não precisa você acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Só se você quiser, só se isso fizer sentido para a sua vida, para a sua rotina. Entende? Então coloca o Senhor na frente do seu dia. Tenta, se você conseguir, já se conectar com o Senhor nas primeiras horas do teu dia, tá? Antes mesmo de pegar o seu celular, porque para muita gente o celular ele é um Deus, porque tem pessoas que vai dormir com o celular na mão, com a cara no celular. O celular divide a cama com essa pessoa. Essa pessoa já acorda com a cara no celular e ali ela permanece até o horário de dormir. É na mesa, é no banheiro, enquanto faz qualquer outra coisa, qualquer outra tarefa. Tem gente que prejudica o próprio emprego, porque tá o tempo todo com a cara no celular. Então, isso você tá fazendo do seu celular um Deus para tua vida. Mas essa mesma pessoa, ela abre a boca e fala que ela não tem tempo de ir à igreja, seja lá qual for a sua religião. Essa mesma pessoa fala que não tem tempo para orar e para ler e estudar a palavra. Então, olha que ironia, né? Se essa pessoa ela tem todo esse tempo para ficar no celular, por que ela não tem um tempo também para dedicar ao Senhor? Não é mesmo? Porque assim, tem gente que acha que, é claro, respeito se você pensa dessa forma, mas tem gente que só quer falar com o Senhor se puder estar sempre no seu quarto, de joelho, né, com a porta fechada. Mas a gente também entende que, nós também entendemos que hoje nós temos essa liberdade de falar e nos comunicar com o Senhor de onde quer que você esteja, né? É claro que é bom quando você realmente tira esse tempo e faz todo esse processo, mas se hoje, se nesse exato momento você não consegue estar no seu quarto com a porta fechada, ajoelhado, orando ao Senhor, por que não simplesmente, sei lá, na mesa onde você vai fazer uma refeição, você fechar os seus olhos e conversar com Ele? Ou se você não consegue fechar os seus olhos, por que não conversar com Ele mesmo que você esteja com os olhos abertos, sabe? Porque não enquanto você vai ao banheiro, né? Claro que eu sei que isso pode ser desconfortável, desagradável para algumas pessoas, mas se não for, por que não? Por que não enquanto você toma o seu banho, está relaxando, que você chegou de um dia cansativo do trabalho? Por que não enquanto você está no seu ônibus, no seu carro, fazendo o percurso de ida ou de volta para o trabalho, ou de ida e de volta para a escola, para a faculdade? Entende? Então, assim, amigas, tudo na nossa vida é feito de escolhas, sabe? As escolhas que você faz hoje, que você toma hoje, é isso que vai direcionar o teu futuro, que vai direcionar o teu dia, que vai direcionar a tua vida. Então, pense e reflita quais são as escolhas que você vem fazendo e quais escolhas você pode fazer para que você possa realmente mudar a tua realidade, né? Para que você pare de viver de uma forma tão infeliz e tão cansativa, né? Eu vou deixar aqui uma palavra que ela é bem interessante, que ela fala que o jugo do Senhor, ele é suave e o fardo dele é leve. Então, é leve mesmo, não precisa ser pesado, não precisa ser duro, não precisa de toda essa dificuldade, né? Às vezes você se cobra tanto para fazer acontecer, mas se você só descansar no Senhor, você vai ver que as coisas elas vão fluir exatamente como elas deveriam fluir. Tenta colocar, pelo menos tenta, tá, amiga? Se você não consegue fazer isso em todas as áreas da sua vida, faz isso pelo menos nas áreas que está sendo mais difícil de você lidar, né? Muitas das vezes é na sua profissão, às vezes é uma profissão que você não gosta, às vezes é uma profissão que você precisa fazer coisas que vão de contra os seus princípios. Às vezes é um ambiente que te deixa totalmente desconfortável, com pessoas que são desagradáveis também. Às vezes é na criação dos seus filhos. Muitas das vezes você está lutando tanto para ser a mãe perfeita, a mãe maravilhosa, lutando tanto para receber elogios externos de seus parentes, de outras mães, seus sogros, né? Sua sogra, seu sogro, às vezes você está lutando para fazer o seu marido reconhecer que você é uma boa mulher, que você é uma boa mãe, mas se você, além de se esforçar tanto, se você, além de lutar tanto, você também colocar o Senhor à frente e estar sensível para ouvir a voz dele também, para entender os direcionamentos que vêm da parte dele, vai ser tudo mais leve, tudo vai fluir de uma forma melhor e você vai conseguir realmente assim
ter paz, né? Ter essa tranquilidade de atingir certos sonhos e objetivos. Tá bom, amigas? Eu não sei se consegui ser clara, né, no que eu queria falar, mas só trazendo mais um exemplo aqui. Houve um momento da minha maternidade que eu estava extremamente sobrecarregada, porque eu não podia errar, eu precisava ser a mãe perfeita, porque eu não podia cometer com meu filho os mesmos erros que os meus pais e a minha família, no geral, cometeram comigo, porque eu precisava provar algo para alguém, né? Que eu era sim uma boa mãe, que eu era sim capaz de cuidar e educar o meu filho. E isso começou a ficar totalmente pesado, totalmente duro, totalmente difícil para mim, sabe? E eu passei até mesmo a descontar isso no meu filho. E eu passei a ser uma mulher assim, triste, sobrecarregada, cabisbaixa, frustrada, porque eu tava querendo ter o controle de tudo que eu não tenho controle, sabe? Eu tenho controle sobre mim, sobre como que as coisas acontecem na minha casa e aqui também na criação do meu filho, mas eu não tenho controle sobre o que as pessoas pensam de mim, sobre se as pessoas vão me aceitar ou não, se as pessoas vão me julgar ou não. E eu estava tentando ter esse controle, né? E principalmente eu estava me cobrando muito, eu não estava me permitindo ser humana, que é justamente o que eu sou. Então eu não me permitia descansar, eu não me permitia me cuidar, eu não me permitia me amar, eu não me permitia me perdoar quando eu errava. E muitas das vezes eu acabava descontando no meu filho, como eu já falei pra vocês, né? Então eu ficava totalmente sobrecarregada, sem paciência. Enxergar isso fez a minha maternidade se tornar muito mais leve. Não estou falando aqui que eu não tenho desafios, pelo contrário, eu tenho muitos desafios, mas assim, os desafios eles não somem, mas você amadurece. Você encontra novas estratégias de como lidar com eles, sabe? Você encontra um novo direcionamento e as coisas ficam muito mais leves, realmente, ficam muito mais suportáveis, né? Muito mais tranquilas de lidar. Eu não digo nem suportáveis, porque às vezes é insuportável mesmo. Mas você amadurece, sabe? A sua forma de lidar com as coisas é diferente. Já passei por isso também, assim, não só na maternidade, mas também com relação à minha autoestima, com relação à minha profissão, né? Porque assim, amigas, quando eu engravidei do meu filho, eu tinha, assim, passado por uma transição de carreira, né? E assim, eu passei por muitas fases, né? Eu passei pela fase em que eu precisava crescer, que eu precisava fazer, e aí eu cheguei na fase de que eu consegui tudo isso. E aí eu passei por um outro desafio, que foi, eu tinha muita demanda e pouco tempo, né? Poucos recursos ali, trabalhava sozinha basicamente. E isso foi muito frustrante, muito desgastante. Eu também passei pela fase em que eu tive meu filho, que além de não ter mais controle sobre a minha vida, sobre a minha rotina, eu tinha uma sobrecarga imensa de trabalho, eu tinha uma sobrecarga imensa também com relação à criação, né, de uma criança, bebê recém-nascido e tudo mais. E essa época eu, assim, fiquei muito sobrecarregada. E eu lembro que o que mudou tudo, assim, foi uma vez que nós fomos fazer um ensaio fotográfico de um casal. E aí essa moça, ela tinha uma menina, assim, de 1 ano e pouquinho na época. Meu filho ainda não tinha nem 1 ano. E aí eu sou a pessoa que quando eu encontro com pessoas mais velhas, eu sempre quero tirar algum aprendizado dessa pessoa. Então eu pergunto muito, eu sou curiosa, sabe? E aí eu fiz essa pergunta pra ela, eu falei assim, já que você é mãe, né? E se você pudesse me dar um conselho, só um conselho, sobre maternidade, o que você me falaria? E ali é claro que a gente já tinha conversado um pouco, batido um papo, ela falou sobre ela, sobre a filha dela, sobre a rotina da casa. Eu também já tinha falado um pouco sobre mim, sobre a minha profissão, sobre, enfim, a dinâmica. E aí ela falou assim pra mim, se eu puder te dar um conselho, eu te digo que você tire um momento de descanso. Eu falei pra ela, né, eu havia falado pra ela que, assim, quando você trabalha pra alguém, você tem a licença maternidade, mas quando você trabalha pra você, que você precisa de resultado, você muitas das vezes não se permite. E assim foi comigo, porque eu lembro que na maternidade eu estava resolvendo coisas de trabalho.
ali sentindo dor mesmo ali, né, em fase de parto. E lá também, sempre com o celular, resolvendo coisas. E eu não tirei descanso, eu não me permiti tirar descanso, eu não me permiti tirar uma licença. Então, desde o momento em que eu fui ter o meu filho, o momento em que eu tive meu filho, os primeiros dias, os primeiros meses de vida, eu estava totalmente sobrecarregada. Quem foi que me sobrecarregou? Quem foi que fez isso comigo, com essa coitada, né? Fui eu mesma. Fui eu mesma que não me permiti descansar, que não me permiti, que me cobrava demais. E queria fazer tudo mesmo, queria fazer acontecer, queria ter resultado. E aí ela me falou isso e eu fiquei pensando muito sobre isso. E eu lembro que quando nós saímos de lá, eu saí decidida a tirar esse tempo de descanso, sabe? E assim eu fiz, né? Eu lembro que, assim, alguns contratos foram encerrando e eu fui não fazendo mais questão de renovar. Eu lembro que eu fui evitando de fechar certos contratos. E foi indo, que até que eu fiquei sem contrato nenhum, né? Fiquei sem clientes. E eu falei, não, agora esse é o momento em que eu vou me permitir a me dedicar a mim, ao meu filho, a viver essa fase gostosa que vai passar, né? Que sempre tive essa consciência de que passaria. E ali eu passei a dar o meu melhor, sabe? Passei a dar o meu melhor todos os dias, porque a única convicção que eu tinha é de que aquilo passaria, e passaria muito rápido. E realmente passou, porque Davi agora vai completar 2 anos, né? Foi a melhor decisão que eu tomei, sabe? Assim, é claro que se as coisas não fluíssem da forma que fluiu, talvez eu não fizesse isso, talvez eu estivesse vivendo essa correria doida até hoje. Eu não teria passado por essa fase, né? Que foi uma fase muito importante na minha vida, que eu não me arrependo. É claro que, assim, eu acabei ficando totalmente sem renda por conta disso, mas ainda assim nós sempre tivemos tudo aquilo que nós precisávamos, sabe? E eu percebi que o meu trabalho, ele estava sendo algo que era tão legal, né? Que eu sempre gostei muito de fazer, que eu sempre me identifiquei muito. Estava sendo mais um peso na minha vida, justamente por conta de mim, por conta de toda a cobrança que eu tinha comigo, toda a cobrança que eu me fazia e toda a forma que eu levava as coisas, né? Sem descanso, sem me olhar com amor, sem me olhar com, enfim, com uma pessoa que é humana também. E ó, já entrei em outro assunto, o vídeo já tá com mais de 20 e tantos minutos. Mas quando você se cala um pouco, né? Quando você sai um pouco mais de cena e coloca o Senhor na frente, na direção da tua maternidade, da sua rotina, de como você organiza a sua vida, as áreas da sua vida, do seu casamento, da sua profissão, dos seus sonhos, dos seus objetivos, as coisas elas fluem muito melhor. Só confia, tá bom, amiga? Se você quiser compartilhar alguma experiência sua, fique à vontade para compartilhar comigo aqui nos comentários. Eu vou amar interagir com vocês. Eu fico ansiosa para receber comentários, porque eu quero receber, eu quero ver, eu quero responder, eu quero conversar com vocês. Então, amigas, sejam as minhas amigas e interajam comigo, conversem comigo aí, tá bom? Um beijo e não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, tá? Porque eu falei e eu repito, se você sair daqui sem se inscrever nesse canal, a possibilidade de você me achar novamente, achar um vídeo meu novamente é mínima, tá? Porque o YouTube não vai te recomendar os meus conteúdos, tá bom, amiga? Beijo!